Nós vamos fazer aqui a questão 50 da prova da Transpetro de 2023 da prova de Engenharia Química. Eu vou ler aqui a questão. É uma questão que envolve balanço de massa, mas não é um balanço de massa tão direto. É preciso um pouco de desenvolvimento matemático para chegar na expressão onde se pode utilizar os dados do problema. Considere os cilindros de gases A, B e C com a condição inicial, composições molares, apresentadas na tabela abaixo. Os seguintes procedimentos são executados em sequência. O cilindro A recebe matéria do cilindro B até que o cilindro A atinja 5 atm de pressão, e o cilindro A recebe então matéria do cilindro B até que o cilindro A atinja 10 atm de pressão. É dada aqui a tabela com as composições em termos de sulfeto de hidrogênio, metano e gás hidrogênio, assim como a pressão total inicial de cada cilindro. A pergunta é: a fração molar de sulfeto de hidrogênio no cilindro A ao final do procedimento é aproximadamente. E aqui as opções. Uma coisa que é importante perceber é que nós estamos tratando do movimento do gás de B para A, não há movimento de A para B. Num caso real, se eu tivesse uma linha conectando os dois cilindros, haveria mistura tanto de A para B quanto de B para A até atingir o equilíbrio. Mas não é isso que o problema dá. A gente precisa imaginar que há algum tipo de mecanismo, de válvula que permita apenas o movimento de B para A. O balanço total, então, nesse caso, um balanço de massa, poderíamos chamar até um balanço molar, é que a derivada da quantidade de matéria em A é igual a uma certa vazão molar de B para A. E o balanço por componente é similar, porém aqui eu tenho dentro da derivada a fração molar do componente I do cilindro A multiplicado pelo número de mols total é igual a aqui a vazão que aparece também na equação 1 multiplicada pela composição de B, porque é a composição de B que determina o que está chegando em A, né? Essa aqui seria a composição do que está sendo transferido, né? E é importante notar que essa composição aqui ela é constante, porque não há nada que faça com que a composição do cilindro B varie. Apenas a composição do cilindro A vai variar. Eu posso dizer que a quantidade de matéria em B varia, mas não a sua composição. No caso, eu já não tenho de primeira impressão aqui, eu já noto que essa vazão aqui é um valor que eu não tenho. Então faz sentido eu pegar esse valor aqui da esquerda derivada e substituir onde ele aparece na segunda equação. Eu vou obter o seguinte: eu vou obter agora que essa derivada é igual a esse produto aqui. Como eu estou trabalhando com a derivada de um produto, eu posso usar a regra do produto do cálculo para expandir essa expressão. Agora, ou seja, a primeira derivada, a primeira vez a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira. Agora o que eu posso notar é que eu tenho tanto derivada de NA na esquerda como na direita, então eu posso agrupar os dois na esquerda. É isso que eu fiz aqui. Eu fatorei a derivada e aí eu fico com essa diferença de frações molares. E esse segundo termo aqui da equação 4 eu mantive igual. Aqui a minha intenção agora, claramente, é integrar essa equação, eliminar as derivadas, né? Mas para isso eu vou precisar de uma espécie de separação de variáveis. Então eu vou dividir os dois lados da equação por YAI menos YBI multiplicado por NA. Dessa forma, isso aqui, esse termo aqui vai se tornar, na verdade, o inverso do NA. E esse termo NA aqui vai se tornar o inverso dessa diferença, né? Aqui nesse momento eu noto que eu tenho dt aqui e o zero. O dt aqui eu posso, de certa forma, ignorá-lo, né? Eu poderia pensar em integrar todos os termos da equação, mas do jeito que eu coloquei aqui, eu vou pensar que são diferenciais NA e diferenciais de YAI. Aqui fica mais claro o procedimento agora de integração, porque quando eu integrar isso, eu vou integrar do estado inicial até o estado final. Isso aqui a gente lembra que é a integral do inverso de NA, que é o próprio ln, o logaritmo de NA, no caso avaliado
final menos inicial, eu agrupo numa divisão. Então eu vou ter que o ln da razão NaF, ou seja, a quantidade de matéria final sobre a inicial, mais o ln aqui. No caso, eu tenho que fazer uma espécie de substituição aqui de variáveis, mas vocês vão ver que resulta nessa expressão aqui, que é o ln YAIF menos YBI sobre YAI0 menos BI. Nota aqui que eu estou usando I para componente, ou seja, isso aqui pode ser qualquer componente. No caso, a gente está interessado no sulfeto de hidrogênio, mas eu deixei em genérico aqui. E F é o valor final e 0 é o valor inicial. Esses valores YB, como eu falei, não variam. A composição do cilindro B não varia. Agora eu poderia agrupar os dois LNs num produto, mas eu vou diretamente aplicar a função exponencial dos dois lados, né? E a mesma coisa, aqui eu poderia agrupar e depois o exponencial e ln eles se cancelam, né? Porque são funções inversas. E o exponencial de 0 aqui é 1. Então quando eu agrupo isso, aplico o exponencial, eu vou chegar nessa expressão aqui, que é a razão das quantidades de matérias, as quantidades de matéria, e aqui a razão entre a diferença de frações molares. A questão é que a própria questão não cede, ela não fornece a razão de quantidade de matéria, ela cede a razão entre pressão inicial e total. No primeiro caso é de 5, vai de 1 para 5. Só que a gente pode lembrar aqui dos gases ideais, a gente está lidando com gases nessa questão, que como não há variação de volume, ou seja, não é natural pensar que o cilindro A varia de volume, o volume é constante. E a gente pode assumir, de certa forma, com uma certa liberdade, que não há variação de temperatura. Então a razão de pressões é igual à razão de números de mol. Então aqui eu vou de 1 para 5, ou seja, essa razão aqui é 5. E isso aqui, essa diferença aqui, eu vou olhar na tabela, né? Então eu trouxe aqui de volta a mesma equação. O YB, se olhar na tabela, vai ser do componente I, que é o sulfeto de hidrogênio, é 5%. Aqui eu coloquei 0,05. O YAI0 é a fração molar inicial de sulfeto de hidrogênio no cilindro A, é 0,01. Então, fazendo essa conta, eu obtenho que o valor final do primeiro procedimento, né, de quando B está enchendo A, é 0,42 ou 4,2%. No segundo instante, eu tenho do movimento de matéria do cilindro C para o cilindro A. Naturalmente, eu posso usar a mesma equação que eu já derivei. E aqui eu vou anotar aqui na tabela YCI constante também é zero para o sulfeto de hidrogênio. E aqui o YI0 eu vou usar o valor que eu acabei de calcular, ou seja, o valor que eu uso como inicial no segundo procedimento é o inicial. Inicial nesse procedimento é o final do procedimento anterior. Aqui a razão ela vai de 5 para 10, ou seja, 2, né? Eu dobro a pressão total, então eu dobro a quantidade de matéria total. E aqui eu posso fazer esse cálculo, né, meramente algébrico, e eu venho calcular que o YIF, em que I é o sulfeto de hidrogênio, é 0,021 ou 2,1%.